De bem com você, está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o papel da psicologia na nossa saúde mental, na nossa vida de um modo geral, né? Como que isso afeta, né? Positivamente, inclusive, nosso trabalho, nossas relações. E quem está conversando aqui com a gente sobre esse assunto é o Valdemir Simão, e também o Leonardo Morelli. Bom, a gente falou no bloco anterior a respeito do teleatendimento, né? A gente falou superficialmente. Leonardo, eu gostaria que você falasse para a gente, então, agora, como que foi a reação dos pacientes no início da pandemia a esse teleatendimento? No início, a gente não tinha tanta informação sobre a doença, nós tínhamos medo, não sabíamos lidar com essa situação. Então, como enfrentar isso a partir do estar em um consultório com o meu terapeuta num lugar fechado, né? E isso gerou um pânico, isso gerou um afastamento dos terapeutas em relação aos seus pacientes. Tanto que no começo os consultórios ficaram vazios. Isso foi uma dificuldade. Mas a partir de que a internet começou a entrar, a funcionar, novas plataformas, novas formas de comunicação, isso foi entrando na vida das pessoas, nós fomos também adaptando a essa ferramenta e aproximando de novo de uma outra forma dos nossos pacientes, né? Onde fica muito mais fácil estar com o nosso paciente sem total distanciamento, ou seja, há um distanciamento, mas a câmera traz a gente para um aproximar. Então, e isso também fez com que as pessoas que estão em outros lugares que não tinham acesso à terapia puderam buscar essa ferramenta para ter uma terapia através de um celular. Todo mundo hoje em dia tem um celular na mão. Então, ele pode ter um terapeuta da onde ele quiser hoje. Ele pode ter um terapeuta lá do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou daqui de Patinga, por exemplo, né? Pois eu tenho paciente de fora, no exterior. Então, isso, de certa forma, trouxe um ganho para a terapia, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos que descobrir outras formas de atender o paciente e de ver o paciente de outras formas através de uma telinha, né? Sim. E afinar nossa atenção ou a nossa audição por causa dessa tecnologia. Verdade. Valdemir, e conta para mim uma coisa, você que acabou, né, no início, no auge da pandemia, estava acabando de se formar, imagino que com o desejo de ver o paciente, de conversar com o seu paciente. Como é que foi para Uhum, você, né, já chegar e pegar logo de cara essa bomba? uhum. Eu já tinha, durante o período da minha formação, eu já estava bem antenado a essa questão do digital, né? Porque um aspecto muito importante disso, né, do fato do atendimento online digital, é a democratização do acesso. O Leonardo levantou esse ponto importante, que, por exemplo, pequenas cidades em que a pessoa não tem profissional na cidade, ou talvez tenha um ou dois profissionais que talvez seja de convívio, de conhecimento, ela não se sinta à vontade, não sinta que poderia estabelecer ali uma relação de confiança, né, de sigilo, por um incômodo próprio da pessoa. O mundo digital democratiza isso, você pode acessar um profissional em qualquer lugar, né? Mas no meu caso, que já estava orientando a minha formação também com um interesse muito grande no universo tecnológico, né, estava já com as antenas levantadas em relação a essa dimensão do digital, né, da tecnologia, de como isso pode ser uma ferramenta para favorecer o alcance e favorecer a realização do processo. É claro, isso também envolve perdas, envolve algum desgaste por parte do sujeito que às vezes tem dificuldade de utilizar o telefone, de usar as plataformas, né? Mas hoje a gente percebe que já existem no mercado várias plataformas que reúnem diversos profissionais que favorecem, né, o acesso entre o profissional e o paciente. É bom você ver a pessoa, a gente lida com gente, né? E gente tem mais do que palavras, a gente tem expressões, tem gestos. Há momentos em que a gente percebe que, às vezes, um gesto seu, né, de tocar o paciente, de despedir ali, mostrar que você está do lado dele, isso tem uma força muito grande, muito mais do que qualquer construção teórica que você faz ali durante a terapia. E aqui a gente faz, dá um tchauzinho assim,
né, que é o suficiente. E como o corpo Mas, fala, né? Perdem-se sim, gestos, expressões nem tanto, mas os gestos principalmente que dizem muito, né? sim, sem Se a dúvida, gente né? pensar, até o cheiro faz diferença. Sim, pois é. Pois é. E aí, gente, com a pandemia, né? A gente já acabou falando isso de certa forma, mas eu queria que vocês me contassem qual que é a experiência durante esse período de pandemia, os cuidados com a saúde mental. Isso eu acho que foi uma coisa que todo mundo falou, mesmo quem não, Uhum. né? A gente falou inicialmente, mesmo quem tem um pé atrás ainda com a questão psicológica, mas foi uma coisa de geral. Todo mundo falou, de certa Uhum. maneira, que isso afetaria a gente emocionalmente, mentalmente. Como que ficou para vocês? Vocês receberam novos pacientes por causa da pandemia, abalados com a pandemia? Como que é essa experiência? Como o Valdemir encerrou, eu vou começar pelo Leonardo dessa vez. Uhum. Tá. Mudou completamente até mesmo a forma da gente ver o paciente e da gente tratar o paciente. Uhum, Todo mundo acabou adoecendo. Eu acho que ninguém passou ileso por isso, tanto o terapeuta como o próprio paciente. Tanto que nós temos já até um conceito de definhamento para os sintomas causados pela pandemia, né? Que é um cansaço, uma falta de concentração, uma falta de motivação, uma falta de querer as coisas, né? Da falta de esperança. Então, foram percebendo através desses últimos meses um certo cansaço das pessoas, né? Que chegaram à conclusão: opa, isso aí é causado pela pandemia, isso é um sintoma que está sendo recorrente a várias pessoas, então nós temos que dar um nome a esses sintomas. E aí deram-se um nome de definhamento, que é o que se tem falado ultimamente na mídia, né? Que é importantíssimo a gente entender isso, porque muita gente está sentindo isso, mas não consegue distinguir o que é. Toda hora a gente encontra pessoas, né, falando de um certo cansaço, de uma falta de energia, e elas não sabem por que disso. Mas, na verdade, é consequência de todos esses meses passando por esse processo, né, igual o nome foi dado, de definhamento, onde que todo mundo se definiu dentro de casa, né? Todo mundo ficou trancado dentro de casa. E isso não tem como não ser afetado, onde que a gente é um ser social, de repente a gente tem que se isolar do meio para sobreviver. E é lógico que acaba a gente adoecendo. Não tem como escapar disso. E todo mundo foi afetado por isso. E aí começou a aparecer os novos pacientes trazendo esses casos, né? Dessa, opa, eu estou sentindo assim, mas não sei por que eu estou sentindo assim. Eu nunca tinha nada e agora de repente eu estou me sentindo assim. As pessoas precisaram quebrar os seus esquemas de vida, então você não sai para ir ao trabalho, você não vê as pessoas que você via, não conversa com seus colegas como antes, né? Dentro das corporações a gente vê como isso afeta o profissional, de tal forma que antes era possível sair, tomar um café e almoçar com um colega, hoje cada um se fez, se fala por uma tela, às vezes inclusive sem a câmera ligada, você não vê mais as pessoas, né? Outro aspecto importante é que você, além de sair, né, de um costume geral do dia a dia, você fica em casa com a sua família. Às vezes, família que você vê em algumas horas do dia, de noite. Então, todas as relações sociais vêm à tona, os conflitos familiares, a dificuldade de lidar, de chegar a acordo, de conviver, né, um tempo muito profundo e constante juntos. E outro aspecto em especial para as pessoas que moram sozinhas ou que moram com menos gente, é ter que lidar consigo mesmo, né? Ter que ficar sozinho, que é muito difícil. A solidão, ela é muito ansiogênica, pode ser um sofrimento muito grande para as pessoas, né? Isso agravado também por outras possibilidades, do desemprego, do adoecimento, da perda de renda, da reorganização familiar, enfim, vários efeitos colaterais que são naturalmente adoecedores. Então, se uhum, a pessoa não tem um suporte emocional, um suporte pessoal de lidar com tudo isso, é muito difícil superar, né, de uma forma muito saudável, muito tranquila, e como o Leonardo falou, todo mundo foi afetado, né? A gente
sofreu e sofre, as pessoas ao nosso redor sofrem, isso faz com que a gente sofre. O cenário, às vezes, ele não é muito esperançoso para muita gente, e isso é extremamente ansiogênico, e as pessoas vêm até nós nos contar, né? Quão preocupados estão, quão ansiosos estão, não conseguem dormir, muitas dificuldades em lidar com a rotina diária, e isso causa muito sofrimento. E como lidar, gente, com algo totalmente novo para mim, para vocês, para todos nós, né? A minha pergunta é como lidar com isso no momento em que você também vive isso, né? Porque não tem nada na literatura, não tinha nada na literatura até então dando o rumo, né? Como que tem sido descobrir o caminho das pedras aí? Bom, eu fico pensando que assim, toda readaptação, né, tudo que é novo traz o estresse, né? Se nós não tivermos uma inteligência emocional de lidar com esse estresse, o adoecimento vai vir de alguma forma. Para não adoecermos, talvez a primeira coisa é aceitar a condição, né? Não o aceitar de uma forma passiva. Ah, então tá, não é isso. Mas de ver o hoje, o que é a minha vida hoje, o que eu posso fazer hoje para mudar e o que eu posso mudar diante da minha nova realidade, né? Se eu aceito isso de uma forma consciente e clara, eu consigo lidar com esse presente, né? O futuro eu não sei o que vai acontecer, nunca soubemos desse futuro, na verdade, né? Mas esse presente eu sei. Então eu tenho que saber lidar com esse presente de tal forma que eu possa me adaptar a esse presente, né? O que é importante para a gente hoje, né? Um abraço hoje é muito importante, né? Não tem dinheiro que compra, né? Não se gasta muito como se gastava antes, né? Tá sobrando dinheiro, de certa forma, apesar dos produtos estarem aumentando. Mas eu não saio mais para as baladas, para a festa, para casamento, isso. Então eu parei de consumir certas coisas, né? E eu vi assim, nossa, como o dinheiro ia para certas coisas que não eram tão importantes. Então isso faz eu repensar também nos novos valores, não só da questão do dinheiro, do afeto, mas de uma forma geral de pensar assim, eu tenho que ser feliz hoje. É hoje, é isso. E dessa forma, Valdemir, se você quiser, depois eu deixo você completar, que a gente vai fazer mais um intervalo rapidinho. De bem com você, volta já já.